Galera, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Marçal, mais um dia aqui com vocês para que nós possamos fazer uma cobertura, um pequeno comentário sobre a prova da primeira fase da UFO, desse vestibular, julho 2012, na realidade já estamos aí avançando o mês de agosto, certo? Bem, nós vamos trocar aqui umas ideias sobre alguns quesitos importantes dessa prova de matemática que realmente trouxe para algumas pessoas um certo medo, né? Porque percebeu que ela subiu um pouco o nível em relação à primeira fase anterior. Então vamos tratar aqui um pouquinho exatamente desses assuntos. Para começar, exatamente vamos falar do nível de dificuldade dessa prova. Todos nós sabemos que o número de questões da prova é 10 e eu costumo dizer que uma prova equilibrada é aquela que preza pelas questões de nível médio, nem tão fácil e nem tão difícil. Nesse quesito, a prova de matemática, ela de fato trouxe uma grande dificuldade aí para alguns candidatos, porque pesou mais o nível difícil. Você percebe lá que temos apenas 2 questões fáceis, 3 médias e 5 questões difíceis, o que realmente indica que a prova dessa vez veio bem mais puxada do que na versão anterior da primeira fase anterior aí da UFO. Muito bem, com relação à abordagem de conteúdo, como sempre, isso aqui não tem mistério, né? Como sempre acontece na UFO, das 10 questões, as 10 vieram cobrando conteúdo de matemática, o que significa que aquele candidato que não conhece matemática, de fato não faz nenhuma questão da prova. Não existe nessa prova aquele tipo de questão que a pessoa pode ler e do texto interpretar alguma coisa para solicitar, para tirar a resposta dela. Não dá. O cara tem que saber matemática, tem que fazer os cálculos, tem que fazer as análises para chegar na resposta que ele quer, tá? E a interdisciplinaridade nessa prova, como sempre também, isso é o de praxe aqui da UFO, 0 questão interdisciplinar. O que significa isso? Significa que na prova de matemática foi cobrado exclusivamente matemática, não entrou nada de outras disciplinas, por exemplo, biologia, sociologia, geografia, veio matemática purinha mesmo. O que acontece nessas provas de matemática da UFO e até de outros vestibulares, na realidade é uma tentativa de interdisciplinaridade, mas a questão, na realidade, ela não fica interdisciplinar, ela fica multidisciplinar e muitas vezes apenas contextualizada, como é o caso de algumas questões dessa prova aqui da UFO mesmo. Interdisciplinar nenhuma, ok? Muito bem, pessoal. Com isso aí, nós fechamos a análise dessa prova. Ressalto mais uma vez que a prova subiu de nível, né, de dificuldade em relação à primeira fase anterior, mas no geral foi uma prova bastante seletiva. Eu particularmente gosto de questões um pouco mais puxadas, né? Eu digo isso para os nossos alunos, valoriza quem estudou, mas realmente quem não estudou, quem não levou a sério a matemática durante esse semestre, sentiu grandes apuros nessa prova. O que não é o caso dos nossos alunos, afinal de contas, o nosso curso de matemática aqui foi muito legal e quem estudou e aproveitou, certamente se saiu bem nessa prova, apesar da dificuldade, ok? Aquele abraço e até a segunda fase, meninos. Tchau!